Olá, tudo bem? Hoje vou tratar sobre um tema que tem circulado bastante aí nas redes sociais, na internet, e eu quero destacar isso para você, até que para você tenha bastante informação sobre isso e um exemplo disso, né? A importância de um bom professor. Sim, um professor é fundamental. E essa tem sido alguma discussão que eu tenho visto sobre a questão de cuidado com o professor, se você depende do professor, se o professor aconselha as coisas para você, cuidado, você não precisa de professor, a busca é interior, e atenção com essas informações, porque muitas vezes eu tenho visto que essas indicações têm vindo de pessoas que não encontraram um professor, ou nunca tiveram a humildade de seguir um professor, ou não tiveram a sorte de encontrar um professor, ou não procuraram um professor de maneira adequada. Eu mesmo já me dei mal com um professor. Um professor que tinha só uma relação de vantagens para comigo, né? E eu aprendi com essa lição difícil, e depois eu fui sendo mais crítico, mais analítico, até encontrar bons professores. E um ponto para você encontrar bons professores e trabalhar com bons professores, uma análise que você pode ter é a sua própria prática, o foco da própria prática, a sua evolução no aprendizado, uma evolução no estudo. Isso é um ponto de análise que você deve ter. Se o professor não está te agregando, se o professor não traz informação, se o professor não exige a dedicação em relação ao estudo, à prática, você deve analisar com mais profundidade. O professor Hermógenes tinha a opinião de que é muito importante um bom professor. E eu não vou falar agora a minha opinião, vou falar a opinião dele, porque eu organizei vários eventos, participei de vários eventos com ele, como aluno e como parceiro, como professor, lado a lado, como aqui na foto. E nós tínhamos essa opinião em plena concordância. É preciso ter um professor que te orienta, que mostra as suas dificuldades, que apresenta os seus problemas, que te mostra as suas falhas, que mostra onde você precisa melhorar. Muitas vezes nós ocultamos de nós mesmos as nossas dificuldades, ocultamos de nós mesmos os pontos que nós precisamos melhorar, ou não enxergamos. E um professor é muito bom para orientar isso, é muito bom para indicar isso. E a relação professor-aluno, assim, de maneira direta, tendo isto como ponto principal, ela faz com que isso aconteça. Porque às vezes, né, por exemplo, eu já vi casos do professor tentando ensinar algum familiar. E o professor indicava coisas para esse familiar dele, seja filho, neto, mas como havia relação familiar entre eles, esse familiar não aprendia as coisas direito, não respeitava as coisas direito, porque a relação não era baseada professor-aluno, a relação era filho-neto, e aí essa pessoa não aprendia as informações direito. E aí aquelas informações de desenvolvimento, de trabalho, não eram assimiladas, não eram registradas, não eram executadas, a prática não acontecia. Então, Hermógenes tinha uma forma diferente de trabalhar. Você pode dizer, mas quem que era o professor de yoga do Hermógenes? Na época não havia muita disponibilidade, muito acesso à comunicação. Embora ele foi buscar isso com os professores, ele foi se encontrar com Gopi Krishna. E ele buscava também nos amigos. Ele buscava referências. Aqui com Divaldo Franco, uma amizade que ele desenvolveu por anos.
Então, assim como foi com Pastorino, assim como Pietro Baldi, ele buscava as referências, buscava se tornar aluno. Mas a grande referência para ele foi Sai Baba. E não pelos milagres e por toda a crença válida no sentido de fé. Hermógenes se tornou aluno de Sai Baba pela forma como Sai Baba dava os ensinamentos, pelo estudo. Quando ele traduziu O Homem dos Milagres, o livro que conta a vida de Sai Baba, o apêndice do livro traz os principais ensinamentos de Sai Baba. E era aquilo que tinha convencido Hermógenes a encontrar um professor indiano que desse referência para ele. Ele já estava no yoga há anos, estudando yoga, mas ele encontrou uma referência que ressoava, onde ele podia alinhar o conhecimento dele, né, que ele já tinha, com alguém que tinha bastante conhecimento também e que poderia ser uma referência para ele. Uma outra referência ao professor Hermógenes era Krishnamurti, que ele chegou a encontrar, assistir palestras. E qual era para Krishnamurti? Porque Krishnamurti falava viveka, discernimento, olho aberto. Porque você vai se tornar o seu guru. Então o professor, ele trabalha para a sua independência, ele ajuda você, ele aponta caminho para a sua independência. Agora, muita gente que fala, eu não preciso de professor, eu vou buscar minha independência sozinho, muitas vezes está fazendo isso porque está dependente do seu ego, das suas questões, que nem enxerga. Mas Krishnamurti apontava isso, apontava esse caminho. E Hermógenes falava viveka, discernimento, olho. Via nesse mundo espiritual todas essas questões que nós vemos hoje. Má formação, cursos de fim de semana formando professores, formações comerciais, né, de 2 meses, de 2 dias, de 2 anos, que não formam professores porque não transformam. Então, olho, discernimento. E aqui vai um elogio para as professoras de balé que entram numa escola e têm que estudar durante 10 anos para aí se tornarem boas bailarinas e professoras de balé. Há o meu elogio aos professores de karatê, que também tem que passar por todas as faixas para se tornar professor durante anos, aos professores de judô e por aí vai. O yoga deveria buscar esse respeito, essa aspecto da tradição, né, da importância do professor. Mas vamos em frente. Respeito e amizade, que a convivência vai trazer. Essa relação de proximidade que a convivência vai trazer. Que o cuidado um com o outro. E aí vem o alerta. Olha, você está fazendo isso errado, você precisa melhorar nisso, você tem que avançar nisso. Você tem esses pontos obscuros, porque convive com você. E o bom aluno, aí sim, vai transformar esse cuidado em admiração do professor. O professor vai ver, não, ele está se dedicando, ele está buscando, ele está lendo, ele está estudando, ele está indo no caminho, ele está se abrindo. E aí surge essa admiração. O aluno se desenvolve. E aí você desenvolve uma vivência, uma história. Você tem história para contar, você tem vida para contar. Né? E você tem o que transmitir. Porque você teve essa convivência, você teve seus pontos apontados, suas dificuldades foram trabalhadas. E isso não aconteceu uma única vez, pessoalmente falando. Meu contato com o Lino Miele, a referência histórica do Ashtanga Yoga, também, né, um contato, até o Lino me convidar para ser um professor de Ashtanga, foram quase 10 anos.
de estudo, dele perceber que eu me submetia ao ensino, cada vez com menos ego, cada vez mais disponível para aprender. Não, como diz a velha metáfora oriental, o copo cheio que nada pode receber porque transborda, mas se tornar o copo vazio para poder receber o ensinamento. E aí sim, através de anos de estudo e dedicação, você poder estar lado a lado de novo com o seu professor. Novamente, assim, o mesmo caminho acontece, poder ser um professor assistente, estar lado a lado com um mestre. Mas depois de anos, aí sim você tem essa condição de ser patamar, de ser professor. Não é um caminho simples, não é um caminho de um cursinho, um diploma registrado pelo MEC, uma pós-graduação, uma formação. É o yoga como sempre foi transmitido, né? Onde existe uma mentoria do professor para com o aluno. E aí qual o resultado? O resultado vai aparecer na prática, o resultado vai aparecer na sua realização, na sua capacidade de execução, de estar avançando. O resultado é direto na sua vida. É claro que esse caminho pode ter percalços. A gente, como eu mesmo disse, pode dar o azar de não ter sido criterioso o suficiente na escolha do professor. Mas isso me serviu como lição para poder fazer a escolha de grandes professores, né? E poder um dia estar ao lado deles, a pedido deles. Né? Então eu espero de você essa caminhada. Eu espero de você que você progrida. Eu espero que você encontre um professor que te ajude, que te oriente, que possa levar à realização, ajudar você a criar realizações. Tá bom? Um abraço, até mais.